Olá, boa noite. Presidente da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, assina acordo com o Tribunal de Justiça do Pará para melhorar a cobrança de dívida ativa e a tramitação de execuções fiscais. Supremo decide fazer nova audiência de conciliação sobre aquisição de medicamento para distrofia muscular de Duchenne no Sistema Único de Saúde. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, reconhece possibilidade de mudanças na legislação para evitar agressões entre candidatos durante a campanha eleitoral. Polícia Federal faz 3 operações para combater crimes eleitorais no país. Condenado no Rio de Janeiro, o primeiro réu no caso Marielle Franco. E no dia em que o Estatuto da Pessoa Idosa completa 21 anos, uma reportagem especial sobre os avanços na garantia de direitos de quem tem mais de 60. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 1º de outubro, começa agora. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, reconheceu a possibilidade de mudanças na legislação para evitar agressões entre candidatos durante a campanha eleitoral. A ministra participou do programa Roda Viva da TV Cultura e apresentou os desafios para garantir um processo eleitoral tranquilo no próximo domingo. Quem traz os detalhes é a repórter Manuela Borges. Há 5 dias da votação, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou que normalmente as eleições municipais, com mais de 400 mil candidatos, é uma grande tarefa, mas que neste ano alguns fatos deixaram um desafio ainda maior. Pela primeira vez, as votações vão acontecer num único horário, independentemente de fuso. Além da diferença na hora, a Justiça Eleitoral ainda terá que lidar com problemas extremos: a seca na região norte e as consequências do alagamento no sul do país. Essa estiagem do norte do Brasil é uma estiagem que nunca se viu, nunca se tinha chegado até seca. Lá as estradas são rios e nós não temos estrada e temos que garantir que o eleitor, sim, tem acesso pleno e eu que preciso chegar a ele. Outra dificuldade apontada é o combate às notícias falsas. A ministra explicou que o TSE criou um centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa democrática para cruzar dados com outras instituições e dar respostas mais rápidas a esse tipo de problema. Disse ainda que o TSE conta com a ajuda das redes sociais para impedir a propagação de conteúdo enganoso. Carmen Lúcia comentou o bloqueio da plataforma X, antigo Twitter. Num Estado soberano, todos nós, cidadãos, e todos aqueles que atuam aqui em empresas, plataformas que não deixam de ser empresas, têm que cumprir, sim, a lei do país. É assim em todo lugar, o Brasil não é menor, o Brasil não é quintal de ninguém, o Brasil é um Estado soberano que precisa de ter o seu direito respeitado para se dar o respeito. A ministra Carmen Lúcia ainda falou da importância de ampliar a participação feminina na política, uma vez que as mulheres representam 52% do eleitorado. Hoje, menos de 18% das candidaturas eleitas são femininas, muito embora cerca de 46% dos filiados aos partidos políticos sejam mulheres. Inteligente é a pessoa que acha que mulheres e homens são iguais em direitos e que tem o direito de participar numa sociedade em que 52% da população brasileira e 52% do eleitorado brasileiro é de mulheres. Afirmar que uma mulher não vota em mulher realmente seria além de qualquer dado fático, né? Então, realmente não é isso que acontece. Segundo, que mulher participar da vida política, da representação de mais da metade da população brasileira, eu acho que é um avanço civilizatório necessário para todos aqueles que querem civilização e civilidade. A ministra criticou ainda a anistia dada pelo Congresso aos partidos políticos, que foram multados por não cumprir as cotas em eleições passadas. Segundo a presidente do TSE, a decisão passa uma mensagem errada ao eleitor e desestimula aquele que pensa em participar da política. Carmen Lúcia também foi questionada sobre os episódios de agressões entre candidatos na campanha eleitoral e reconheceu a possibilidade de criar normas mais rígidas para as próximas eleições. Há uma grande possibilidade de a gente ter esta renovação no sentido do aperfeiçoamento e de se afastar em casos como estes, que são lamentáveis, porque não se espera que a sociedade tenha que assistir
a esse tipo de situação num processo que é de oferecimento de nomes de candidatos para representar um povo que não é um povo por si conflituoso, que é o povo brasileiro. E com autorização da Justiça, a Polícia Federal atua para combater crimes eleitorais. Só hoje foram 3 operações no país. As informações com Flávia Alvarenga. No Amapá, a Polícia Federal realizou 2 operações simultâneas para desarticular um suposto esquema criminoso envolvendo o financiamento eleitoral. A investigação aponta que a principal facção criminosa do Rio de Janeiro estaria financiando a campanha de 2 candidatos a vereador no município de Oiapoque, por meio de atividades ilícitas, como tráfico de drogas e compra de votos. Durante as buscas, aproximadamente R$130 mil foram apreendidos pela polícia. No Ceará, os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão no município de Iguatu. A operação tem como objetivo desarticular suposta influência de organização criminosa violenta na campanha municipal de um candidato a vereador, além de reunir informações e provas para coibir a oferta de dinheiro em troca de apoio político e votos. Na Bahia, a Polícia Federal realizou a Operação Coronelismo para combater crimes eleitorais e conexos praticados por uma coligação partidária. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Ilhéus, Salvador e Conceição do Coité. As investigações apontam o uso ilegal da estrutura pública municipal com o emprego de servidores, veículos e combustíveis públicos em benefício de uma coligação partidária, ocasionando prejuízo aos cofres públicos municipais. Mais de 155 milhões de pessoas devem comparecer às urnas para votar no próximo domingo. Nas eleições municipais, vão ser escolhidos representantes para os cargos de vereador e prefeito para comandar os 5.569 municípios brasileiros pelos próximos 4 anos. E você já sabe quais documentos levar no dia da votação? A repórter Evne Araújo tem as informações. Muita gente pensa que para votar é necessário levar o título eleitoral. Mas a verdade é que na data da votação é preciso apresentar apenas um documento oficial com foto. Isso ocorre porque, ao chegar à sessão eleitoral, os eleitores precisam comprovar a identidade. Por isso, o importante mesmo é que a documentação esteja legível. Podem ser apresentados a carteira de identidade ou a identidade social, no caso de pessoas trans e travestis, passaporte, certificado de reservista para homens que prestaram serviços militares na reserva, carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei e a carteira nacional de habilitação. Já o aplicativo e-Título é uma opção exclusiva para quem cadastrou as impressões digitais na Justiça Eleitoral e possui fotografia no documento digital. E atenção, por não apresentarem voto, as certidões de nascimento ou de casamento não servem como forma de identificação nas eleições. Por decisão do TSE, também não será admitida no momento do voto a apresentação da carteira de trabalho digital. O Tribunal Superior Eleitoral distribui às zonas eleitorais cartazes em idiomas indígenas. O repórter Fábio Ruas está agora na sede do TSE aqui em Brasília e traz mais informações para a gente. Oi, Fábio. Boa noite. Boa noite, William. Olha só, William, o TSE estimula a inclusão no processo eleitoral. E aí, para cumprir essa missão, distribuiu 21.250 cartazes nas línguas indígenas Ingatu e Guarani, as zonas eleitorais de 7 estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e a região Norte do país. Os exemplares abordam 5 temas: boca de urna, proibição do uso de celulares na cabine de votação, justificativa, cola eleitoral e o passo a passo do voto. Olha só, William, São Paulo é o estado com o maior número de eleitores indígenas que adotam a língua guarani. Essas pessoas votam em 10 zonas eleitorais e 111 sessões. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo também contam com eleitores que falam guarani e por isso receberam cartazes nessa linguagem
linguagem. Já o estado do Pará tem o maior eleitorado que adota o idioma Ingatu. E eles votam, William, em 9 zonas eleitorais e 2.785 sessões. E o estado do Amazonas, onde também é utilizado o Ingatu, são 9 zonas, mas um número menor de sessões, 1.197. É com você, William. Obrigado pelas informações, Fábio. E a seguir, Polícia Federal investiga casal suspeito de contrabando de pessoas para os Estados Unidos. E condenado no Rio de Janeiro, o primeiro réu no caso Marielle Franco. Nós voltamos já. A Justiça do Rio de Janeiro condenou Edilson Barbosa dos Santos por ajudar os assassinos da vereadora Marielle Franco a se desfazerem do carro usado no crime. Esta é a primeira condenação na investigação do atentado. Edilson, também conhecido como Orelha, é o dono de um ferro velho e está preso desde o fim de fevereiro. Ele foi condenado a 5 anos de prisão pelo crime de embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A denúncia foi oferecida pela Força Tarefa do Ministério Público Estadual em agosto de 2023. Segundo a acusação, o condenado impediu e atrapalhou as investigações ao destruir o carro GM Cobalt em um desmanche na zona norte do Rio. Orelha era conhecido de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, presos como executores do crime. Polícia Federal investiga casal suspeito de contrabando de pessoas para os Estados Unidos. Ibama multa fazendeiros que atearam fogo no Pantanal. Polícia Federal prende suspeito de provocar incêndios no DF e na Chapada dos Veadeiros. Confira agora no Jornal da Justiça. A Polícia Federal deflagrou operação contra o contrabando de 120 pessoas para os Estados Unidos. A Justiça Federal de Minas Gerais expediu 2 mandados de busca e apreensão e determinou a indisponibilidade de bens e a restrição de transferência de um carro de luxo. Um casal agenciava viagens ilegais para os Estados Unidos pelo México com documentos falsos. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, multou os donos de 2 propriedades em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde ocorreu um incêndio florestal de grandes proporções, com cerca de 333 mil hectares, o equivalente a mais de 2 vezes o território da cidade de São Paulo. O incêndio teve início em junho e levou 110 dias para ser controlado pelo IBAMA. Os 2 responsáveis foram multados por danificar a vegetação nativa do Pantanal com o uso de fogo sem autorização do órgão ambiental. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra suspeito de incendiar uma área de proteção ambiental que teria destruído ao menos 3,8 milhões de metros quadrados no Distrito Federal. O homem foi visto com um segundo suspeito, ainda não identificado, que seria o condutor do carro usado para incendiar a APA. Em setembro, a PF instaurou 4 inquéritos para identificar os responsáveis pelos incêndios na Floresta Nacional e no Parque Nacional de Brasília, e também no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. É um trabalho conjunto com o sistema judiciário. O Ministério Público Federal cobrou dos governos federal e estadual em medidas em relação à seca extrema do Rio Madeira, em Porto Velho. Os detalhes com Márcio Fontinelli. Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, em parceria com a Defensoria Pública da União, encaminharam uma recomendação para que os governos federal, do Estado de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho apresentem em até 72 horas medidas de emergência em favor das comunidades ribeirinhas que estão sofrendo com a seca extrema do Rio Madeira. Entre as ações sugeridas está a distribuição de água potável a partir da entrega de galões e fardos de água mineral e o fornecimento de caminhões-pipa nos locais onde é possível o acesso de veículos. A alteração ou a falsificação de dinheiro é crime federal. Veja os detalhes na reportagem de Fabrício Veloso. Elas passam pelas nossas mãos todos os dias, em diferentes tamanhos e cores. Mas e se alguma dessas notas for falsa, você consegue notar a diferença? Não sei. Não sei, sinceramente. Eu comprei até uma caneta para identificar, mas eu não sei identificar, não.
Teria que ter mais informações a esse respeito, que a maioria das pessoas não sabe. Eu, por exemplo, eu sou graduada, pós-graduada, aposentada, leio muito e não saberia olhar. Quem trabalha no comércio geralmente sabe alguns caminhos. O Alexandre, por exemplo, dá algumas dicas. Geralmente, quando o caixa é iniciante, a primeira coisa que a pessoa faz é conferir a marca da água contra a luz. Só que essa marca da água é a primeira coisa que os falsificadores fazem nas notas. Ou seja, eu, como já tenho muito tempo de comércio, já tenho algumas maldades. Que eu pego a nota, a primeira coisa que eu faço é que, ó, República Federativa do Brasil. Aqui eu consigo sentir uma lixinha na ponta dos meus dedos. A maioria dos falsificadores eles nem sabem que aqui é um item de segurança. O Banco Central alerta: é preciso atenção para diferenciar uma nota verdadeira de uma nota falsa. Para isso, alguns elementos devem ser observados. Todas as cédulas trazem na parte central um desenho em marca d'água. A imagem só aparece quando o papel é colocado contra a luz e revela o animal e o número que representam o valor da nota. Alto relevo. As notas verdadeiras trazem detalhes em alto relevo. É possível senti-los pelo tato. Por exemplo, a frase República Federativa do Brasil, que aparece no canto superior esquerdo, e outros detalhes nas laterais da cédula. Número escondido. Todas as notas, ao serem colocadas em posição horizontal na altura dos olhos, mostram o número de valor escondido dentro da área retangular no canto da cédula. O ambiente precisa estar bem iluminado para o número aparecer. Fio de segurança. No meio da cédula, é possível enxergar o fio de segurança, que aparece quando o papel é colocado contra a luz. Nele estão impressos o valor da nota e a palavra reais. O fio só não está disponível nas cédulas de R$2 e de R$5. Há 5 anos, a Polícia Federal criou a Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moedas e Documentos Federais, um núcleo especializado na investigação e no mapeamento dos perfis envolvidos na fabricação e distribuição de dinheiro falso. Na maioria das vezes são laboratórios, oficinas clandestinas. As gráficas regularizadas raramente fazem isso, porque sabem que a pena é muito alta, sabem que vão perder a gráfica, e a pena para quem produz é a mesma pena para quem passa no mercado. A falsificação ou alteração de cédulas e moedas em circulação no Brasil ou no exterior é crime federal, previsto no artigo 289 do Código Penal. A pena varia entre 3 a 12 anos de reclusão, além de multa. Para o juiz titular da Terceira Vara da Seção Judiciária de Belo Horizonte, especializada no julgamento de crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional, o cidadão precisa estar atento sobre a origem do dinheiro em mãos. Se você vai receber uma quantia em dinheiro, primeiro você tem que saber de quem que você está recebendo, né? Se puder evitar receber dinheiro, melhor. Você quer me pagar? Faz um Pix, faz uma transferência. Mas se receber em dinheiro, você tem que ter muito cuidado e fazer essa conferência na hora. Procurar receber dinheiro de locais credenciados, casas lotéricas, bancos, instituições financeiras. Mas se vai receber de um particular, tomar muito cuidado e saber essa origem, porque você pode estar sendo envolvido, né, num delito. É um delito, apesar de relativamente simples na sua estrutura, mas que tem uma pena mínima grave, né? Gera prisão em flagrante, gera uma série de circunstâncias que são bastante desagradáveis para quem se envolve com esse tipo de fato. A seguir, presidente da Suprema Corte do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, se encontra com estudantes em Belém, no Pará. A primeira turma do STF decide por unanimidade manter o bloqueio de contas das redes sociais do youtuber Bruno Monteiro, conhecido como Monark. Nesta terça-feira, o presidente da Suprema Corte do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso,
assinou em Belém um acordo com o Tribunal de Justiça do Pará para melhorar a cobrança de dívida ativa e a tramitação de execuções fiscais. O ministro também se encontrou com alunos de uma escola. Veja os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O ministro Luiz Roberto Barroso foi até a Escola Estadual Albanísia de Oliveira Lima e conversou com alunos sobre valores, integridade, proteção da democracia, mudanças climáticas. A palestra faz parte de uma série de encontros do ministro com estudantes de várias partes do país. Deficiência na educação básica foi o que nos atrasou na história. E essa deficiência, ela faz vidas menos iluminadas, faz trabalhadores menos produtivos, faz elites menos preparadas, de modo que eu sou uma pessoa que tem uma grande paixão pela educação básica e gosto de ir a todas as escolas públicas dos estados que eu visito e fazer um discurso motivacional, ouvir as preocupações dos jovens e tentar empurrar a história na direção certa. O presidente do STF e do CNJ também assinou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Pará e outros órgãos do Estado para melhorar a cobrança de dívida ativa e a tramitação de execuções fiscais. Esse acordo envolve ações judiciais propostas pelo poder público para a cobrança de créditos que não foram pagos pelos devedores e, por isso, estão na dívida ativa. São créditos como IPTU, IPVA, ICMS e multas. Na visita ao Pará, Luiz Roberto Barroso também se encontrou com juízes para ouvir e trocar experiências sobre a carreira e a qualidade dos serviços prestados pelo Judiciário. A primeira turma do Supremo manteve prisão de um homem por tráfico de drogas após o flagrante do crime pela Guarda Municipal. O caso foi em Bugaçu, São Paulo. Marta Ferreira. A questão chegou ao Supremo porque a defesa de um homem preso por tráfico de drogas entrou na Justiça alegando que o flagrante do crime foi feito pela Guarda Municipal, o que não estaria na lista de atribuição desse órgão e que, por isso, a prisão não seria legal. O caso foi analisado pela primeira turma. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que negou o pedido da defesa. Moraes destacou que houve justa causa para a busca pessoal, já que o homem, ao ver os guardas, teria jogado fora uma sacola. Acrescentou ainda que foram apreendidos com o acusado papelotes de maconha, porções de cocaína e crack e outros entorpecentes. Características clássicas de flagrante delito é a sequência do flagrante permanente dentro de uma casa ou num estabelecimento, que isso não configura diligência ostensiva ou investigativa, sob pena de contaminarmos todas as provas também produzidas pela Polícia Militar, porque a Polícia Militar também não pode realizar investigação. A investigação é da Polícia Judiciária. O ministro Cristiano Zanin votou no sentido de atender ao pedido da defesa. A minha divergência, de forma bastante respeitosa, e todos os eminentes ministros já lançaram votos, no sentido de não permitir que esta segunda parte da diligência, ou seja, a diligência na casa da pessoa que teria dispensado a sacola com alguma quantidade de drogas, aí a Guarda Municipal avançar e fazer a diligência para apreender, aí sim, a quantidade de drogas que Vossa Excelência mencionou. Mas prevaleceu o voto do relator, que foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux e pela ministra Carmen Lúcia. Não houve a quebra desse processo de abordagem, que houve uma continuidade da flagrância como é um crime permanente, ou seja, um crime que continua, e comprovado que havia um grave cometimento de um delito que também é muito sério e grave e com comprometimento da segurança pública, razão pela qual eu, como disse, com todas as vênias do voto, muito bem apresentado por Vossa Excelência, com argumentos extremamente sérios, entretanto, não suficientes a me convencer, e eu estou ratificando meu voto e acompanhando o eminente ministro relator. Assim, a primeira turma, por maioria, decidiu que a atuação da Guarda Municipal foi legal e, assim, manteve a prisão do acusado. E na sessão de hoje, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e o ex-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, reforçaram o trabalho feito para garantir eleições seguras em todo o Brasil. Eu gostaria aqui só
de desejar toda a sorte à ministra Carmen Lúcia no domingo. Domingo, agora dia 6 de outubro, nós teremos o primeiro turno das eleições municipais. No dia anterior, a Constituição faz 36 anos, então temos já 36 anos do Estado democrático de direito, de normalidade institucional, em que pese nuvens e tempestades, mas a fortaleza da Constituição e a força das instituições são demonstradas exatamente quando há chuvas e trovoadas. E as nossas instituições, em especial o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, vêm demonstrando que a Constituição acertou ao fortalecer o Poder Judiciário, que a Constituição acertou ao conceder ao Tribunal Superior Eleitoral a coordenação de todo o processo eleitoral. E esse ano o processo eleitoral está em ótimas mãos da ministra Carmen Lúcia. São 155.912.680 eleitores nos mais de 5.560 municípios do Brasil. Estamos chegando a mais de 85%. A ministra Carmen Lúcia conseguiu aumentar esse número sob a sua presidência, mais de 85% já de biometria. É sempre bom lembrar que isso reforça ainda mais a segurança na hora do voto. As eleições não são preparadas num período só, termina a eleição no dia seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira, começa os trabalhos para o próximo pleito. A democracia é o melhor dos regimes e o único que possibilita isto, que aquele voto depositado pelo eleitor, pela eleitora, seja computado, o que for totalizado vai ser proclamado e o que for proclamado eleito será empossado. E, por isso mesmo, é um trabalho muito, muito grande, de um grupo muito significativo de servidores públicos exemplares, de dedicação absoluta. Tivéssemos nós, em todos os recantos do Brasil, um servidor público com a qualidade do servidor eleitoral, e nós teríamos realmente modelo em vários órgãos e instituições no Brasil. Hoje também teve sessão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Entre os julgamentos, os ministros afastaram a condenação de um candidato a vereador por crime ambiental no Paraná. Repórter Pablo Lemos. Em um dos julgamentos, a segunda turma analisou um recurso que pretendia afastar um crime de lei ambiental em Curitiba, no Paraná. O caso em questão envolve um candidato a vereador na cidade, acusado de exploração ilegal de minério sem licença adquirida. Aqui no Supremo Tribunal Federal, ele aguardava uma definição sobre o assunto para concorrer às eleições municipais deste ano. Por maioria, os ministros afastaram a condenação. A turma, por maioria, vencido o relator e o ministro André Mendonça, não conhece o do habeas corpus, mas concede a ordem de ofício como requerida para afastar a condenação e acolhe pedido de oferecimento de sursi processual quanto ao crime remanescente nos termos do voto da divergência inaugurada pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Com a decisão dos ministros, o candidato vai poder concorrer às eleições municipais no próximo domingo. A primeira turma do STF decidiu por unanimidade manter o bloqueio de contas nas redes sociais de Bruno Monteiro, conhecido como Monark. Os ministros negaram 2 recursos apresentados pela defesa do youtuber por entender que não foram apresentados argumentos que justificassem a liberação das contas. Manuela Borges. Monark é investigado por suspeita de incitar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do perfil do youtuber, após identificar discursos de ódio, ameaças e atividades ilícitas. Para o ministro, as redes sociais e a liberdade de expressão não podem servir de escudo para a quebra da normalidade institucional e democrática. Após o bloqueio, o Monark criou novos canais com outros nomes nas redes sociais para difundir notícias falsas sobre a Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro, então, determinou nova suspensão e multa de R$300 mil pelo não cumprimento da decisão judicial. No recurso, a defesa do youtuber insistiu no argumento de liberdade de expressão e afirmou que o bloqueio caracteriza a censura prévia.
Durante a análise na primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a criação de novos perfis foi um artifício ilícito para propagar conteúdo que já foi objeto de bloqueio e que resultou em novos ataques às instituições. De forma unânime, o colegiado seguiu o voto do relator e negou os recursos. A seguir, STF vai fazer nova audiência de conciliação para tratar da aquisição de medicamento para distrofia muscular de Duchenne. E no dia em que o Estatuto da Pessoa Idosa completa 21 anos, uma reportagem especial sobre os avanços na garantia de direitos de quem tem mais de 60. A Suprema Corte vai fazer nova audiência de conciliação para tratar da aquisição de medicamento para distrofia muscular de Duchenne no Sistema Único de Saúde. O encontro é na próxima terça-feira. Representantes de diversas áreas da saúde, farmacêuticas e governo foram convocados a participar da rodada de negociações que será conduzida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. 73 pacientes pedem à Justiça para que a União pague pelo tratamento de distrofia muscular. O remédio pode custar até R$100 mil por mês. Até agora, 14 liminares, ou seja, decisões urgentes e provisórias, já garantem o medicamento para os pacientes. Nessa audiência de conciliação, serão discutidos o compartilhamento de custos, riscos, o monitoramento de pacientes e a isenção tributária do remédio em busca de uma solução que possa equilibrar o tratamento e o orçamento da União. A Justiça de Alagoas reuniu operadoras de planos de saúde e entidades que atuam na defesa dos usuários para um debate. O objetivo é reduzir as demandas judiciais. Repórter André Risco. A audiência pública tratou de demandas judiciais e predatórias dos planos de saúde. Demandas predatórias são ações judiciais que se caracterizam por serem repetitivas, fraudulentas e abusivas e que visam forçar a outra parte a gastar tempo e recursos para se defender. Já as demandas judiciais contra planos de saúde são ações que podem ser ajuizadas quando o usuário não consegue acesso a medicamentos ou tratamentos de saúde. Além de desembargadores, representantes de planos de saúde, de secretarias de Estado e de entidades como OAB, Ministério Público e Defensoria Pública também estiveram presentes expondo suas demandas. Acho que é um momento até histórico assim, para a relação da gente como operador de saúde, com a sociedade de uma maneira geral e com o judiciário. A gente vive essa epidemia aí de judicialização na saúde, que, por um lado, defende os interesses reais, verdadeiros e legítimos da sociedade, mas, por outro lado, pode comprometer a sustentabilidade das operadoras. Então, acho que esse momento foi um momento importantíssimo, eu estou muito contente com ele. As demandas de saúde, elas precisam que os atores, porque são demandas urgentes, então os atores desses processos, eles conversem, eles dialoguem para que a gente possa ter essas soluções mais rápidas, porque a doença ela não pode esperar. Então, existem problemas hoje na nossa sociedade que a gente precisa uma comunhão para buscar essas respostas mais céleres da área de saúde. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, este foi apenas um pontapé inicial. Fernando Tourinho propôs algumas soluções e garantiu que outras reuniões devem ser realizadas. Começamos hoje uma abertura para um maior diálogo entre as instituições. Eu acho que é importante a gente conversar mais para encontrarmos alternativas para melhorar esse atendimento às pessoas que efetivamente estão precisando. Eu estou esperançoso e nós já encontramos algumas alternativas e certamente iremos encontrar outras. Uma decisão do TRF da Primeira Região determinou a reativação de bases de proteção etnoambiental em Roraima. William Nascimento. A 11ª turma do TRF da Primeira Região confirmou sentença da Justiça Federal em Roraima que condenou a União, a FUNAI e o Estado a apresentarem um plano de restabelecimento das bases de proteção etnoambiental Corecorema, Serra da Estrutura e Demarcação, localizadas na terra indígena Yanomami. Além disso, em até 120 dias após a apresentação do plano, bases devem ser reativadas com estrutura e pessoas.
Ainda pela decisão, nos casos de emergência, o Estado de Roraima deverá disponibilizar força policial para auxiliar na fiscalização e repressão ao garimpo ilegal, que atualmente age com centenas de criminosos, dezenas de balsas, além de apoio aeronáutico, ameaçando o meio ambiente e a população, havendo inclusive temor de genocídio de grupos indígenas que vivem na região. O Estatuto da Pessoa Idosa completa 21 anos nesta terça-feira. Confira na reportagem especial de Kátia Gomes os avanços na garantia de direitos à parcela 60+ da população brasileira. A Leila tem 60 anos e descobriu uma nova paixão no ano passado. E como acontece com cada vez mais idosos hoje em dia, a tradicional bengala ficou no passado. Foi com um bastão de trilha que a Leila fez recentemente o caminho de Cora Coralina, um trajeto que passa por cidades históricas de Goiás, totalizando cerca de 300 quilômetros. Isso mesmo, foram 300 quilômetros percorridos em 13 dias. Eu sempre gostei de caminhar, sempre gostei de mato, mas assim, para visitar o mato, acho que não moraria no mato, mas para visitar, passar um dia, 2 dias caminhando é muito bom. Para quem tem mais de 60 anos, adora viajar como a Leila e tem renda de até 2 salários mínimos, pode usar o transporte rodoviário de graça em viagens interestaduais. O Estatuto da Pessoa Idosa garante 2 vagas por viagem sem pagar nada e nos assentos restantes, pagando a passagem pela metade. E esse direito foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em um recurso especial, os ministros da primeira turma decidiram que as taxas de pedágio e de utilização de terminais rodoviários estão incluídas na gratuidade das vagas asseguradas aos idosos nos ônibus interestaduais. Assim, esse público pode adquirir a passagem de graça sem pagar taxas adicionais. Eu já vou porque meu motorista por aplicativo tá me esperando, viu? Então tá bom. Certo, tchau. Eu vou caminhar. Tchau. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Fica à vontade. Seja bem-vinda. Andando como passageira com José Antônio Marques, eu conheci um pouco da história dele. Com 62 anos, ele luta na justiça para se aposentar. Enquanto isso, trabalha como professor de judô e complementa a renda como motorista de aplicativo. Ele sabe que está longe de pendurar a faixa e curtir o tão merecido descanso. E me conta, quando o senhor estiver mais velho ali, já uns 80, quem sabe 80 anos, que não conseguir mais cuidar do seu dinheiro, como o senhor cuida hoje? O senhor tem alguém de confiança? Tenho. A pessoa que minha esposa agora recente, tem também minhas filhas. Eu acho que isso aí não vai faltar. Obrigada, presente conhecer. Não, obrigado você, tá? Conversa. Tá bom. Tá bom, vou ficando por aqui, tá bom? Bom. Até logo. Até a próxima. Tchau. Para proteger o dinheiro de idosos e evitar o superendividamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que bancos podem restringir empréstimos consignados para pessoas cuja idade, somada com o prazo do contrato, ultrapasse 80 anos. Outra situação de pressão financeira é quando os idosos continuam trabalhando para manter a família. Dados de 2021 da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostram que 52% dos brasileiros com 60 anos ou mais são os principais responsáveis pelo sustento da casa. Ainda segundo a pesquisa, 71% dos aposentados que permanecem no mercado de trabalho buscam complementar a renda. A gente sempre ajuda os filhos, ajuda o neto, meio que não dependa disso aqui, mas a gente ajuda, né? E a tendência é isso ficar cada vez mais comum. De acordo com dados do último censo do IBGE, entre 2000 e 2023, o número de pessoas com 60 anos de idade ou mais no Brasil dobrou, passando de cerca de 15 milhões para 33 milhões de habitantes. Para o advogado Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em um cenário de envelhecimento populacional,
ganha maior importância o papel do Poder Judiciário no fortalecimento da cidadania dos idosos. Como exemplo, ele destacou a Resolução 520 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê prioridade para os julgamentos envolvendo idosos. É um instrumento que traz consonância a uma sociedade que envelhece ano a ano. No próximo bloco, o seminário do TRT10, Desafios para uma Inclusão Efetiva da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. E adolescentes em recuperação de Cuiabá passam pelo chamado Curso Escolas das Virtudes e aprendem sobre valores éticos e inteligência socioemocional. Um engenheiro de Ribeirão Preto, em São Paulo, não vai receber adicional de transferência por acompanhar obras em outros estados. A decisão da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o colegiado, não ficou comprovada a mudança de domicílio, um dos elementos que caracterizam a transferência. Veja os detalhes com o repórter Anderson Conrado. Na ação, o engenheiro que morava em Ribeirão Preto disse que foi admitido em 2002 pela Zopone Engenharia e Comércio do município de Bauru, em São Paulo. Segundo ele, os serviços foram prestados em diversas localidades, até o fim do contrato em 2017. Nesse período, o profissional teria sido submetido a sucessivas transferências provisórias, na maioria das vezes para cidades a mais de 2.500 quilômetros de distância de seu domicílio original, como Belém, Cuiabá, Mato Grosso, Porto Velho e Manaus. Ao pedir o adicional, o trabalhador alegou que a empresa, mesmo tendo obras em São Paulo, optou por fazer a transferência dele para lugares distantes, sem compensar o prejuízo da falta de convívio familiar, social e afetivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, reformou a sentença de primeiro grau e afastou o pagamento da parcela. De acordo com o regional, o cargo de engenheiro de campo implica trabalhar nos locais onde a empregadora tenha empreendimentos, com deslocamentos a cada nova obra. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi analisado pela primeira turma. O relator, ministro Dezena da Silva, explicou que o artigo 469 da CLT prevê o pagamento de adicional de transferência somente se o deslocamento for provisório e implicar mudança de domicílio, o que não foi o caso do engenheiro. Segundo o ministro, o deslocamento eventual do empregado para localidade diversa daquela do contrato de trabalho não acarreta necessariamente a mudança de seu domicílio profissional. No mesmo sentido, o ministro Amaury Rodrigues observou que a prestação de serviços em outros locais, em se tratando de um engenheiro de campo, é uma característica marcante da profissão. A decisão foi por maioria e não cabe mais recurso. Durante a semana que marcou a luta da pessoa com deficiência, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região fez o seminário Desafios para uma Inclusão Efetiva da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. Os detalhes com a repórter Luana Carvalho. Edras nasceu com visão monocular e conta que os desafios são muitos. É uma deficiência que aparentemente ninguém vê, ninguém nota, mas ela é muito impactante, porque a gente não tem muita visão periférica, não tem controle sobre o que está do lado que a gente não enxerga. Então, a gente acaba forçando muito mais a outra visão. É uma coisa que a gente tem que preservar para não ter problemas futuros, né? Para realizar as atividades diárias, foram necessárias diversas adaptações. Como a gente lida diretamente com a área de informática, a gente precisa dos equipamentos, às vezes de softwares que nos atendam. Atualmente a gente está com um atendimento muito bom, a gente tem monitores maiores, ampliados para visão, quem tem deficiência visual. Temos softwares também que quem tem baixa visão utilizam no tribunal, então a gente está muito bem atendido no momento. Desde que ingressou no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em 2016, muita coisa mudou. Mudou bastante coisa, porque a gente deixou de ser uma pessoa com um caráter normal para ter o atendimento que é devido. Porque parece que não tem diferença,
mas a gente sim precisa de alguns equipamentos, alguns softwares, para a gente poder desempenhar a atividade de forma melhor. Para promover a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência, como o preconceito e a falta de acessibilidade, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região promoveu o seminário Desafios para uma Inclusão Efetiva da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. A programação contou com palestras que abordaram diferentes aspectos dessa inclusão. As apresentações fazem parte das ações da Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrada de 21 a 28 de setembro no Judiciário. O Tribunal Regional do Trabalho tem desenvolvido diversos projetos relacionados ao tema. Adolescentes em recuperação de Cuiabá passam pelo chamado curso Escola das Virtudes e aprendem sobre valores éticos e inteligência socioemocional. Recomeçar a vida longe dos delitos é fundamental para as pessoas que estão privadas de liberdade. Diante dessa necessidade, com o objetivo de diminuir os números de reincidência e ampliar o acesso à educação, o Poder Judiciário, em parceria com o Ministério Público e Governo de Mato Grosso, realizou o curso Escola das Virtudes na Penitenciária Central do Estado, uma iniciativa que levou aos recuperandos valores éticos e inteligência socioemocional. A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu em uma das salas de aula da PCE. A Escola das Virtudes no sistema prisional proporcionou um entendimento profundo sobre os dilemas que o privado de liberdade sente assim que ele entra na prisão. A grande pergunta é: o que eu fiz da minha vida? E essa é uma substância valiosa, porque é uma substância que vai no eixo das escolhas, no eixo moral. A gente está buscando novas alternativas para tentar recuperar essas pessoas. Já vimos que o modelo proposto ao longo dos anos não oferece um resultado satisfatório. Então essa ação aqui é uma ação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Ministério Público, junto com o Poder Executivo, buscando trazer uma nova perspectiva de vida para os privados de liberdade. Eles, agora conhecendo princípios e virtudes, eles podem fazer da vida deles uma vida totalmente diferente do que antes eles tinham e que levou ao encarceramento deles. 36 pessoas finalizaram a formação de 40 horas, uma oportunidade inédita de autoconhecimento para o fortalecimento das capacidades pessoais e bem-estar socioemocional de cada participante. Aprendi a como amar ainda mais aqueles que estão ao meu redor, a família, e o dia que eu sair deste lugar, com certeza vou levar comigo essas virtudes que eu aprendi. Aprendemos que uma libertação, não somente uma libertação física, mas uma libertação mental, a qual nos dá essa oportunidade de escolha e aprender com essas escolhas nós podemos conseguir conquistar vários objetivos na nossa vida. Eu acho que isso aí é um projeto muito importante na vida de um preso, que quando ele sair vai fazer toda a diferença na vida dele, né? E uma última notícia. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários desbloqueiem imediatamente as contas da X Brasil, o antigo Twitter. O despacho é do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado o bloqueio para que a empresa quitasse multas aplicadas pela falta de indicação de um representante legal no país. A X informou ao STF que vai pagar todas as multas, que somam mais de 28 milhões de reais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.